Cumprimentando a todos, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, já aqui enaltecendo a presença do nosso presidente, conselheiro Marcos Presídio, que substitui o conselheiro Honorato. Então, uma honra, presidente, tê-lo aqui na nossa sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada. Passando ao tópico de aposentadoria, eu apregoo o processo de número 4.616 do ano de 2011, que tem como origem a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, interessada a senhora Lindinalva Rodrigues Machado. O conselheiro relator é o conselheiro Honorato, que agora é substituído pelo excelentíssimo presidente desta casa, conselheiro Marcos Presídio, ao qual eu já passo a palavra. Conselheira, presidente desta Câmara, me honra muito, conselheira, estar aqui ao lado de Vossa Excelência, ao lado do conselheiro Inaldo, doutora Patrícia, doutor Tarcísio e nossa secretária, doutora Cris, participando na substituição do conselheiro Antônio Honorato. Para mim é imenso prazer e satisfação estar aqui ao lado de Vossas Excelências. Voto pelo reconhecimento em caráter meramente declaratório do registro tácito da Portaria 1090/2011, de 25/4/2011, publicado no Diário Oficial do Estado, de 26/4/2011, com a retificação promovida pela Portaria 1171/2014, de 30/7/2014, publicado no Diário Oficial de 30/7/2014, que aposentou a senhora Lindinalva Rodrigues Machado, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, classe 1, nível 1, matrícula 19.226.570, dígito 2, do quadro da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, vez que decorrido o prazo quinquenal para o julgamento de sua legalidade no âmbito desse tribunal, aplicando-se ao caso o precedente firmado pelo STF no recurso extraordinário 636553, é o tema 445, e pela concessão de registro à portaria de número 320490 de 2021, de 6/9/2021, publicado no Diário Oficial de 7/9/2021. É como voto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro salvo redação. Processo conferido. Passaremos agora ao tópico reformas. Apregou o processo de número 5.960, do ano de 2007, oriundo da Polícia Militar da Bahia, que tem como interessado o senhor Arivaldo Guimarães Miranda. Com a palavra, excelentíssimo conselheiro Marcos Presídio. Presidente, é um processo relativamente simples. Eu peço permissão para ir direto à conclusão do voto. Voto pela extinção do presente feito sem resolução do mérito por conta da perda de objeto decorrente do falecimento do servidor, com o consequente arquivamento dos autos. Obrigado. Vossa Excelência confere. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro salvo redação. Processo conferido. Apregou o processo de número 4.822, do ano de 2008, também é uma reforma, requerente ao senhor Sérgio Geraldo Cardoso, processo oriundo da Secretaria de Segurança Pública. A relatora dos autos sou eu, e eu farei, então, uma leitura sintética do voto. Conforme relatado, trata-se de registro de reforma do servidor policial militar, senhor Sérgio Geraldo Cardoso, no cargo de soldado de primeira classe, na forma da portaria de número 48, do ano de 48 de fevereiro de 2022, a qual retificou a portaria de número 233, de novembro de 2013. Os autos ingressaram nessa casa em 30 de outubro de 2008 e, após terem passado algumas diligências, foram remetidos à 6ª Coordenadoria de Controle Externo, que elaborou o mapa de cálculos dos proventos e informou sobre o falecimento do servidor por meio de certidão de óbito. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União conclui pela perda de objeto na forma
especificada nos 3 arestos colacionados na presente, quando há o falecimento do servidor, em casos como o presente de processo de aposentadoria. Assim, verifica-se o enquadramento da situação de perda de objeto detalhada nos acordos do TCU, que leva à extinção do feito sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Nessa mesma linha, o Ministério Público de Contas opinou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, e pelo arquivamento dos presentes autos, tendo em vista a ocorrência da perda do seu objeto. Assim, acompanhando em toto o Ministério Público de Contas, eu voto pela extinção do processo, sem resolução de mérito, diante do falecimento do servidor, com o consequente arquivamento dos autos. Esse é o voto e eu o coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovado e já o confiro. Passando ao item subsequente, agora já no tópico referente à admissão de pessoal, apregou o processo de número 5.122, do ano de 2012, do qual eu sou relatora, e assim eu passarei a leitura do voto. Trata-se de processo de registros de atos de pessoal, tendo por objeto o exame da legalidade das nomeações efetuadas em junho de 2010 dos concluintes do curso de formação de oficiais militares de 2010, no âmbito da Polícia Militar da Bahia. Em síntese, o processo passou por algumas diligências externas, ocasionando um lapso temporal de quase 10 anos, desde a sua entrada nesta casa até a data de hoje. Observa-se, no caso em comento, que o concurso para admissão do curso de formação foi publicado no dia 24 de novembro de 2011 e, portanto, data anterior ao ano de 2016. Assim, faz-se necessário analisar a presente demanda à luz do artigo 32 da Resolução 92 do ano de 2021, que assim afirma: os processos de admissão de pessoal cujos atos de contratação tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2016 deverão ser arquivados sem baixa de responsabilidade, desde que as contas da gestão do agente público responsável pela contratação relativas ao respectivo exercício tenham sido apreciadas por esta Corte sem o registro de irregularidades concernentes às referidas contratações. Fecho aspas. Assim, em conformidade à resolução supracitada, verifica-se nos atos de admissão em tela a perda da oportunidade do exame formal para fins de registros, considerando que as contratações já foram encerradas, não podendo seu exame repercutir negativamente na gestão do responsável em razão das prestações de contas já terem sido devidamente julgadas por este tribunal, sem registro de irregularidades. Nesse sentido, acompanhando a 6ª CCE e também o MPC, eu voto pelo arquivamento do processo sem baixa de responsabilidade, como especificado ao longo do voto, que coloco, neste momento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado e já faço ato contínuo à sua conferência. Ingressando no tópico referente a recursos estaduais atribuídos a municípios, eu vou retirar esse processo de pauta, considerando a solicitação da parte para apresentação de novos documentos, levando em conta o caráter mais informal dos processos que tramitam nessa Corte. Estarei, então, no aguardo por 30 dias. Não havendo apresentação de documento nestes 30 dias, o processo, então, retornará à pauta. Em relação ao processo seguinte, que é o processo de número 10.013 do ano de 2019, eu também faço a retirada de pauta, considerando petição protocolada pelo responsável, com apresentação de documentos. Passando agora à pauta do dia, em relação ao processo de número 2006 do ano de 2021, eu peço licença, peço as devidas escusas aos participantes, aos doutos pares, para adiar esse processo para a semana que vem. O processo, então, fica adiado. Em relação
Agora, o tópico recursos estaduais atribuídos a entidades e instituições. Eu apregou o processo de número 8.071 do ano de 2021, que tem origem na Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, a SEMA, tendo como órgão interveniente o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, e como entidade beneficiada, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia de Paramirim. A relatora do processo sou eu, e eu farei, então, a leitura do voto. Trata-se de prestação de contas referente ao convênio de número 6 do ano de 2018, celebrado entre o SEMA e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do Paramirim, com um prazo total de vigência de 30 meses e com valor total de repasse no montante de R$ 204.682,56 em 4 parcelas, além da contrapartida do órgão conveniente no valor de R$ 181.541,28. O presente processo foi autuado a partir da matriz de risco de convênios elaborada pela Superintendência Técnica deste tribunal, conforme previsto na resolução pertinente. Durante a instrução processual, após notificado, o órgão conveniente apresentou a documentação faltante relativamente à primeira parcela repassada. Conforme consta do relatório, tanto a auditoria como o MPC opinaram pela aprovação das contas do convênio, sugerindo o MPC, adicionalmente, a expedição de recomendações à SEMA, em razão do atraso no encaminhamento da documentação a este Tribunal de Contas. Depreende-se dos autos que as 4 parcelas, no valor de R$ 51.170,64 cada uma, foram repassadas regularmente ao conveniente e o objeto convenial foi integralmente cumprido, conforme a análise da coordenação de controle interno da concedente, que atestou a devida execução financeira das parcelas e o cumprimento das metas pactuadas no plano de trabalho. Conforme apontado pelo MPC, não há, abro aspas, indicação de irregularidades aptas a macular o mérito das presentes contas ou ensejar a imposição de ressalvas, de modo que, sem embargo, quanto ao atraso no envio da documentação da prestação de contas, eu entendo que a matéria merece juízo aprovativo. Nesse sentido, e em conclusão, diante do exposto e acolhendo integralmente os votos da primeira CCE e também do MPC, eu voto pela aprovação da prestação de contas e pela expedição de recomendações à SEMA, no sentido de que eventuais prestações de contas futuras encaminhem a totalidade dos documentos estabelecidos pelas normas que disciplinam a prestação de contas, observando os prazos estabelecidos na Resolução Normativa de número 144, do ano de 2013, deste Tribunal de Contas. Esse é o voto, senhores, e eu o coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovado e já o confiro. Passando agora ao nosso último processo da pauta, eu apregou o processo de número 9.035 do ano de 2020, oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia e companhia, tendo como unidade de origem a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACAR, tendo ainda sendo beneficiada a entidade Associação dos Produtores Rurais do município de Nova Redenção. A relatora dos autos sou eu, e eu farei, então, uma leitura, eu tentarei fazer uma leitura sintética do voto. Trata-se de tomada de contas do convênio de número 87 do ano de 2015, celebrado entre a CAR e a Associação dos Produtores Rurais do município de Nova Redenção. O valor total previsto para o ajuste foi de R$ 16.670, sendo R$ 1.600 de contrapartida do conveniente. A sua vigência compreendeu o período de novembro de 2015 a outubro de 2016. O objeto do convênio foi a implantação de uma unidade de produção de mudas, manivas e sementes de mandioca, na comunidade de Riacho Branco, localizada em Nova Redenção. Inicialmente, deve registrar que, no âmbito deste tribunal, tanto a coordenadoria, a 4ª coordenadoria, a assessoria técnico-jurídico deste tribunal e o Ministério Público de Contas opinaram de maneira uníssona pela desaprovação das contas com imputação de débito, de modo solidário, à entidade conveniente ao seu representante. Ademais, a auditoria, a ATEG e o MPC opinaram pela aplicação de multa ao diretor-presidente da CAR.
A 4ª Coordenadoria de Controle Externo e a ATEG sugeriram ainda a aplicação de multa ao representante da entidade conveniente. E, por fim, o MPC propôs a expedição de recomendações aos gestores da empresa pública. Como aponta o relatório de auditoria, a análise do processo evidencia, em síntese, que houve: primeiro, demasiado atraso na instauração da tomada de contas, um lapso de aproximadamente 911 dias. Segundo, que o referido gestor também incorreu em falha ao desatender o prazo máximo de 180 dias para o encaminhamento desta prestação de contas. E ainda, o processo de tomada de contas não se encontra devidamente formalizado. E mais, que os recursos previstos para atender a execução do convênio foram repassados em parcela única. E que no extrato bancário há indicação de um lançamento referente à emissão de cheque em 29 de dezembro de 2015, nesse mesmo valor, mas sem que fosse apresentado o respectivo comprovante de despesa, motivo pelo qual não foi possível atestar se os gastos efetuados estão ou não de acordo com o estabelecido no plano de trabalho e com as normas vigentes. E, por fim, que a realização do objeto ocorreu em momento anterior à vigência do convênio. Desse modo, embora a Comissão de Tomadas de Contas tenha informado que a meta do acordo foi concluída, os auditores deste tribunal registraram a impossibilidade de se verificar se os gastos efetuados com os recursos repassados foram estritamente utilizados no objeto pactuado, tendo em vista a ausência dos respectivos comprovantes fiscais, além de cópias de cheques nominativos ou ordem bancária. Ademais, a 4ª CCE ressaltou que, abro aspas, considerando que o objeto conveniado foi executado antes mesmo da assinatura do convênio, resta evidenciado que a comissão não poderia afirmar a conclusão de algo não relacionado à execução da meta do período conveniado, fecho aspas. Realizadas as devidas notificações, apenas o diretor-presidente da CAR apresentou resposta, aduzindo, em resumo, que a situação da CAR em 2015 era caracterizada pela atuação de apenas 2 funcionários no Departamento de Prestação de Contas. Também afirmou a ausência de uma controladoria interna e ainda a existência de 1.534 convênios vencidos sem prestação de contas. A atual situação da empresa é marcada pela atuação de 7 funcionários, atualmente, no Departamento de Prestação de Contas, com a resolução ainda de 244 convênios irregulares sem tomada de contas e mais a instauração de 233 tomadas de contas. E que o atraso na instauração de tomadas de contas ocorreu em razão de muitos procedimentos que a empresa iniciou para o acompanhamento de convênios anteriores, que acabaram sobrecarregando a equipe em paralelo com as ações atuais. E que instaurar os procedimentos de fiscalização, como tomada de contas, dentro do prazo legal seria muito difícil, face ao quantitativo de procedimentos e ao grande esforço das equipes que precisam despender em diversas regiões para atividades em loco. E ainda considerou os protocolos da Covid-19. A CAR, afirmou o seu diretor-presidente, não pactua com qualquer ato tendente a ressarcir despesa, mesmo acreditando em situação excepcionalíssima. A jurisprudência do TCU também vem admitindo despesas que foram realizadas fora da vigência do convênio, fecho aspas. No entanto, senhores e senhoras, ao examinar os esclarecimentos apresentados pelo responsável da CAR, a 4ª CCE ressaltou que, abro aspas, tendo o convênio sido indevidamente firmado para ressarcimento de gastos já incorridos antes da sua vigência, nenhum acompanhamento ou fiscalização ocorreu pela CAR, contrariando a regra básica e essencial na administração pública, segundo a qual o controle dos gastos feitos por terceiros mediante transferências para entidades não governamentais. Inadmissível, portanto, no âmbito da gestão pública, fecho aspas. Em direção similar, o MPC destacou que, abro aspas, a ausência de documentos e a possibilidade de que o convênio tenha sido executado antes do prazo previsto não revelam apenas irregularidades formais. Em casos como o presente, afirma o MPC, em que a alegação de execução anterior à vigência não é possível certificar de que os recursos entregues foram destinados ao objeto previsto no ajuste. Não há certeza de que se foi firmado mais de um convênio com entes federativos diferentes para o mesmo objeto, ou seja, se o conveniente recebeu recursos de diversas fontes. Em direção similar, a ATED também pontua que o responsável pela associação não cumpriu seu munus de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos estaduais do objeto do convênio e que não apresentou documentações necessárias. Em síntese, a ATED
afirma que restaram demonstradas irregularidades que infringem as normas que regem a matéria. Em relação à imputação de débito, como apontado pelo MPC, aplica-se a regra adotada pelo TCU, segundo a qual o gestor e o conveniente respondem solidariamente. Registro que tanto o representante da conveniente quanto a própria pessoa jurídica de direito privado foram devidamente notificados no presente feito, mas não apresentaram manifestações. Desse modo, com base no conjunto probatório acostado aos autos, entendo que assiste razão à auditoria, à ATEG e ao MPC, quanto à necessidade de desaprovação das contas do convênio em imputação de débito na forma solidária, e ainda a aplicação de multa ao diretor-presidente da CAR, e, por fim, alinham-me a compreensão de que, da quarta e da ATEG, no sentido de que as irregularidades identificadas no relatório de auditoria justificam a aplicação de multa ao representante da conveniente. E avalio também ser importante a expedição de recomendações nos termos em que propostos pelo MPC. Dessa maneira, e diante do exposto, acolhendo os opinativos da 4ª CCE, da ATEG e do Ministério Público de Contas, eu voto pela desaprovação das contas referentes ao convênio especificado e ainda pela imputação de débito de modo solidário ao responsável pela entidade e também à associação, no valor de R$ 15.070, e ainda pela aplicação de multa ao senhor Nilson Portela, no valor de R$ 1.000, em função das irregularidades apontadas, e ainda pela aplicação de multa ao senhor Wilson José Vasconcelos Dias, diretor-presidente da CAR, desde a época da formalização do ajuste, no valor de R$ 1.000, em virtude das irregularidades descritas no relatório de auditoria. E ainda acompanho o MPC no que diz respeito à expedição de recomendações. Esse é o voto, senhores, e eu o coloco em discussão, já passando a palavra ao excelentíssimo conselheiro Inaldo Araújo, que solicita. Eu agradeço, senhora presidente, e aproveito também para registrar com satisfação a presença do nosso presidente, conselheiro presídio, e dizer que vou acompanhar a proposta apresentada por Vossa Excelência, exceto quanto à solidariedade, o débito que entendo ser cabível apenas ao senhor Nilson Portela. E, em relação a esse senhor, acompanho também a multa proposta no artigo 35 e sugiro a proposição de multa prevista no artigo 34 da nossa lei, no valor de 50% do débito. E as recomendações sugeridas também acompanho. É o meu voto, Excelência. Discussão. Com a palavra, o conselheiro Presídio. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Inaldo, pelas gentis palavras. Conselheiro Inaldo, eu só fiquei numa dúvida. O senhor acompanhou a conselheira no valor da multa para o doutor Wilson José Vasconcelos? Só a título... O da CAR? Isso. Não. Só em relação ao senhor Nilson Portela. Isso. Então, o senhor retira a multa, não acompanha a multa proposta do doutor Wilson. Isso. É isso? Acompanho as recomendações. Ok. Presidente, eu vou caminhar ao encontro de Vossa Excelência, conforme proposto nesse momento. Porém, eu peço vênia em, neste processo especificamente, não acompanhá-la na aplicação de multa ao doutor Wilson José Vasconcelos Dias. Portanto, tendo os julgadores antecipado seus votos, irei proclamar o resultado. Desaprovação à unanimidade. Imputação de débito solidário ao responsável e à entidade conveniente à maioria. Confirma, conselheiro presídio. Sim. Aplicação de multa ao senhor Nilson Portela Bruno, à unanimidade. Aplicação de multa ao senhor Wilson Vasconcelos Dias, do qual eu fui vencida. E expedição de recomendações aos gestores da CAR, à unanimidade. Proclamado o resultado, já faço a sua conferência. No que ocorrer, indago aos presentes se gostariam de se manifestarem. Alguém gostaria de se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar, e já agradecendo de antemão a presença qualificada da douta Procuradoria-Geral do Estado, na presença da doutora Patrícia Sabac, e também do nosso Procurador-Geral de Contas, doutor Tarcísio Oliveira Carvalho, e ainda agradecer aos nossos serviços auxiliares, bem como a nossa secretária,
serviços de taquigrafia, serviços técnicos de transmissão, a todos os presentes, e, em especial, eu agradeço aos meus digníssimos pares. Obrigada, desejando a todos uma boa semana.